Se você crescer e se desenvolver mais do que a sua empresa, então vão te dizer que não há lugar para você no momento. Mas se a sua empresa cresce e se desenvolve mais do que você, aí te dizem que no momento também não há uma nova colocação para você. Coisa doida, né? Quando eu trabalhava com certificação ISO 9001, o tempo todo era dito que qualidade é entregar o que se pede quando se pede. Nada mais, nada menos. Então, fazendo uma analogia, você precisa entender o que é valorizado na sua empresa. Se a empresa valoriza a autonomia, então você precisa demonstrar essa habilidade. Mas a gente sabe também que algumas outras empresas valorizam o colaborador ser submisso, né? Aquele que não faz muita coisa, mas passa o dia inteiro balançando a cabeça para tudo que dizem para ele. E sempre faz de tudo para concordar com o dono. E aí, nesse caso, você precisa se tornar uma pessoa assim só para ser promovido? Oi Planner, sejam bem-vindos ao Planejando o Planejado, meu nome é Cadu Matos e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos últimos 3. Hoje não tem dica prática, você só precisa ouvir e refletir no final. Se você chegou agora ou caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Eu te garanto que a gente tem muito mais assuntos relevantes e importantes para você, mais do que você imagina. É muito bom ter você por aqui e que você continue voltando sempre. Como ser promovido no emprego? Boa pergunta. É verdade. Você sabe a resposta? Tem alguma dica infalível? Quando eu jogava The Sims era só digitar Clapaucios e tava tudo resolvido. Mas aqui na vida real, não faço ideia. Não existe uma receita pronta para subir de cargo ou conseguir um aumento salarial. Você sabia que uma das pesquisas mais feitas no YouTube é como ser reconhecido no trabalho e a outra é como se destacar no trabalho e ser promovido? Sabemos que parte desse processo está na mão das empresas. Ela só vai realizar uma promoção a partir de um start deles. Mas não é por causa disso que você precisa esperar uma luz descer e alguém te dar uma promoção. Você também precisa fazer a sua parte. Conversando com algumas pessoas, assistindo alguns outros vídeos sobre motivação aqui no YouTube, coach de carreira e também analisando a minha própria trajetória profissional, eu concluí que a chave para ser promovido no trabalho é oferecer ideias e soluções para os problemas. Ideias que funcionem e estejam de acordo com a organização. Vejam esses comentários. E é a primeira vez que a gente tem alguém diferente no canal. É muito importante que você seja participativo na empresa que você trabalha, que você dê ideias, porque assim você vai desenvolver o seu lado criativo. Quando você vê um problema e pensa nas soluções que você pode dar, você desenvolve a criatividade do seu cérebro, desenvolve a habilidade de comunicação, porque você vai expressar essas ideias e também dá visibilidade para o seu trabalho. Dê sugestões em sua rotina de trabalho, é importante. Assim você vai estar criando uma sinergia positiva e produtiva com as pessoas e com o propósito da sua empresa. Toda empresa tem problema, toda. Eu lembro de uma vez que eu estava lendo uma matéria na revista HSM e agora eu não vou lembrar em qual edição que era ou que matéria que era, mas era uma matéria que falava sobre como as pessoas entram nessas grandes empresas top de mercado, encontravam problemas lá e saíam, pediam demissão. É muito estranho de se pensar que uma pessoa vai entrar numa empresa e vai achar que lá não tem nenhum problema. Se não tem problema, não tem gente. E se não tem gente, logo não precisam de você lá. Não entenda um problema como sempre algo negativo. São só situações que precisam ser trabalhadas todos os dias. São soluções para as mudanças. E quanto mais ideias você oferecer para soluções e questões do dia a dia da empresa, mais chance você tem de alavancar a sua carreira. E esse dar ideia, não sai jogando ideia ao vento para todo lado também não. Porque tem gente que é assim, sai falando um monte de abobrinha, mas só fala também, não faz nada. Aí depois alguma dessas ideias funciona e ele só vem com falei. Claro, né? Quanto mais você fala, mais chance tem de acertar algo. É assim até na loteria. Entenda as expectativas sobre o seu trabalho. O seu gestor espera um resultado positivo sobre as suas tarefas. Eu vi um vídeo muito bem posicionado aqui no YouTube que dá dicas de como conseguir ser promovido no trabalho. E uma dessas dicas era: tenha foco na solução. Ou seja, ideias. Depois ele fala: pense como dono. E outra vez, ideias. Então eu quero compartilhar com vocês 3 histórias minhas sobre produtividade com ideias. E essas histórias vão ser de lá quando eu comecei a trabalhar. Mas Cadu, por quê? Você não deu mais ideia depois disso? Não, né?
mas eu quero te mostrar ideias simples que podem te levar à promoção. Se eu for contar para vocês ideias de quando eu ajudei a construir uma nova marca que já existia em 5 cidades e que gerou um resultado médio de 21% nas vendas, aí você pode pensar, mas essas ideias não se aplicam para mim. Então eu quero te dar ideias simples, que talvez você já comece a pensar hoje mesmo. Bora lá? Mas antes, o recadinho de sempre. E aí, Planner, já maratonou os outros vídeos? Ainda não? Larga um pouquinho. Para um pouquinho de ver a locadora vermelha e vem assistir os outros vídeos do canal. Se você já é inscrito, deixa o like, tá bom? E aí, já deixou o like? E se você não é inscrito no canal ainda, é super simples. Clica no botão se inscrever aqui embaixo. Não esquece de ativar o biricutico do sininho para receber notificações todas as vezes que um vídeo novo sair. Partiu então? A primeira história que eu quero te contar é logo de quando eu comecei a trabalhar. O ano era 2004. Na época não existia muito esse vale transporte de cartão. Era papel mesmo. O pessoal na minha cidade chamava de passaginha. E aí precisava anular esses vales. Porque eu lembro que existia um comércio desses vales. O pessoal comprava, vendia. Tinha vários estabelecimentos que aceitavam ele como dinheiro mesmo. E por causa disso, para evitar fraude ou qualquer tipo de coisa, se anulava o vale de papel. Não era mais fácil triturar? Sim, mas precisava ter lastro, e lembra que o ano era 2004. Em média eram 25 mil vales para anular todos os dias, passava a tarde fazendo isso. Eu trabalhava só meio horário porque estudava de manhã. Então era eu chegar, fazer o meu trabalho e ir embora, só isso. Não dava tempo para mais nada. Aí para anular os vales eu tinha um carimbo escrito nulo. Eu vi o pessoal passando, fazendo outras coisas que me interessavam, mas não dava tempo de fazer nada. E aí um dia eu pensei, por que não ter um carimbo com 2 palavras nulo? Porque aí eu vou carimbar 2 vezes mais rápido. E aí vai me sobrar tempo. E foi isso que eu tentei fazer. Eu procurei algumas pessoas que podiam me ajudar e fui lá para poder a gente juntar 2 carimbos, um no outro. E não era só pegar um carimbo e juntar, colocar um do lado do outro, porque dependendo do jeito que você pressionava, eles precisavam ter um pequeno desnivelamento para poder dar a pressão certa. Bom, aí deu certo e agora eu tinha um carimbo que tinha 2 palavras nulo. Aí você acha que a pessoa aqui ia se contentar com 2 palavras nulo. Eu fui tentar fazer um com 4. Não foi fácil fazer um carimbo com as 4 palavras, porque tinha toda a questão da força para poder marcar corretamente e anular os vales. Enfim, com 2 eu já não precisava correr tanto com o meu trabalho e eu já começava a me interessar por ajudar outras pessoas na empresa. E depois de mais de um mês tentando, eu achei o jeito certo de fazer um carimbo com 4 palavras nulo. E assim me sobrou mais tempo para poder ajudar as outras pessoas. E eu passava 2 horas anulando os vales e mais 2 horas agora em definitivo ajudando as outras pessoas do setor. Aí eu já fui lá pensar em fazer um carimbo com 8 palavras nulo. Você acha que deu certo? Não, não deu. Porque tinha toda a questão da qualidade. Eu precisava marcar corretamente os vales para eles serem anulados. E aí com isso, depois de um tempo, eu consegui uma outra oportunidade de trabalho em outro setor. O ano era 2006 para 2007 agora. Pode parecer ontem, mas já faz bastante tempo. E na época a tecnologia era bem limitada. Lembra da fita de vídeo, a cassete? Então a empresa tinha um sistema com uma determinada rotina que gravava nessas fitas cassete. E eu precisava conferir essa rotina nessas fitas para saber se o pessoal estava fazendo da forma correta. Para não expor informações e nem deixar vago, imagina que um monte de gente passa o tempo todo por uma porta, mas um determinado grupo de pessoas, toda vez que vai passar por essa porta, precisa mostrar o crachá na câmera, ok? Então é assim, todo mundo passa por uma porta, mas um grupo específico precisa apresentar o crachá. Minha rotina era assistir umas 20 fitas por dia, com cerca de 8 horas cada uma, para ver se o pessoal estava fazendo o procedimento da forma correta. E se não, tinha que anotar e abrir uma ocorrência. Claro que não dá para uma única pessoa parar e ver tudo isso num dia só. Fazendo uma conta simples, 20 fitas com 8 horas de conteúdo dá mais ou menos 160 horas por dia. Então já era sabido na época que eu não precisava de conferir tudo. Eu tinha que olhar aleatoriamente, mas eu tinha que tentar ver o máximo de imagens todos os dias. Bom, o certo é você pegar a fita, colocar no aparelho e dar o play. E vendo aquele tanto de gente indo passando pela porta. Aí você vai assistindo. Aí um dia eu pensei, e se eu ver a fita de trás pra frente? Porque olha só, se eu assistir a fita ao contrário, de modo acelerado, sabe quando você aperta aquela tecla rewind e o vídeo começa a voltar rapidinho? Então, eu fazia isso, eu assistia de trás pra frente. E aí sempre que alguém fazia o procedimento, eu dava o play
play e aí eu começava a ver o procedimento na velocidade normal. E assim eu conseguia ver quase todas as fitas todos os dias. E eu não precisava correr mais o dia todo. Então eu comecei a aprender outras coisas do setor. E aí aconteceu um caso de uma pessoa do setor do lado precisar se afastar. E como eu tava lá sempre ajudando ela, eu acabei sendo chamado para substituir. E como era uma substituição temporária, aí você já sabe. A pessoa me chamou para poder ajudar e me passar todas as rotinas. E aí ela foi me falando passo a passo de várias rotinas, vários procedimentos, mas uma em específico me chamou muita atenção, muito mesmo. Na época não era muito comum a empresa oferecer o vale alimentação. E as empresas que ofereciam eram em papel, e cada papel tinha um valor fixo. A pessoa que recebia aquele vale era até meio chato dela administrar, porque tinha um valor fixo, e às vezes quando você ia pagar ou faltava ou sobrava. Enfim, na época a empresa não oferecia o vale alimentação. Era uma cesta básica para cerca de 220 pessoas. E assim ela foi me explicando a rotina. Lembra que no passado ter impressora a laser era muito raro, muito mesmo. E quando se tinha uma impressora a jato de tinta, todo mundo orientava a não usar porque a tinta era muito cara. Então me explicaram assim: para cesta básica você imprime esse modelo de autorização aqui. Ele tem 2 por folha. Nesse campo aqui você anota o nome do funcionário e aqui embaixo você assina e carimba para o supermercado saber a autenticidade dessa autorização. Então você imprime uma via dessa autorização na impressora colorida, depois imprime a lista de funcionários e eu já fazendo aquela cara. Depois você vai lá no centro da cidade, lá na e pede para fazer 120 cópias dessa folha. Depois você corta ao meio com a tesoura e começa a escrever em cada papel o nome de um funcionário. E eu só pensando, isso não vai dar certo. Minha paciência para escrever é zero e a letra sai, ó, uma bosta. Mas continuei ouvindo lindamente. Aí depois que você escrever todos os nomes, você coloca em ordem alfabética e vem carimbando e assinando todas as autorizações. Depois você vai receber todas as autorizações de volta do supermercado, junto com a fatura e manda pagar. E eu, ó, bonequinho balangando cabeça, já pensando num jeito de economizar tempo com isso. O mês foi passando e o tal dia de fazer esse processo maravilhoso foi chegando. Imagina o tempo de tudo aí. Imprimir uma cópia, pegar o ônibus para ir no centro, tirar a cópia, voltar, escrever o nome de cada um no papel. Cara, não. Eu gastei uma manhã inteira dedicada a como que eu ia resolver esse problema de uma forma otimizada. Uma manhã inteira, pouco mais de 4 horas ali dedicada a encontrar essa solução. E ela veio. E foi maravilhoso. A partir daquele momento, eu só precisava de 5 minutos dos meses seguintes para conseguir obter o mesmo resultado. Ou até um pouco melhor do que antes. Eram 5 minutos de trabalho para 8 horas de trabalho. Tempo é um recurso limitado. Eu já falei isso aqui várias vezes. Produtividade é o que faz a diferença. Ideias. Que no meu caso me levaram a ganhar uma promoção de 100% de aumento assim que eu me formei e 2 anos depois mais 50%, ou seja, oferecer ideias e soluções que se encaixam à realidade e necessidade da empresa. Mas Cadu, você não contou qual foi a ideia. Ah é? Então Planner, junto com o pacote Office que você deve usar aí no seu dia a dia, Word, Excel, PowerPoint, antes vinha com um programa chamado Access, esse dessa chavinha aqui. E eu comecei a ler uns tutoriais de como mexer com ele. Na época não tinha YouTube para você procurar e descobrir as coisas mais fáceis, tinha que ficar lendo mesmo. E eu descobri que com esse programa eu poderia montar relatórios com uma base de dados. Então foi o que eu fiz. Eu peguei o Excel e montei uma base de dados com a lista de funcionários. Depois abri o Access e montei um relatório que seria essa autorização. 2 por folha, assim como antes. E aí eu mandei imprimir tudo de uma vez. Porque lá na empresa tinha em outro setor uma impressora a laser. Eu só perguntei se eu poderia usar e falaram que sim, então passei a usar de lá mesmo. Com um comando eu já passava a imprimir todas as autorizações. E depois que eu já estava com todos os papéis, eu levava essas autorizações na guilhotina e cortava tudo de uma vez só. Não ficava pegando montinho e recortando com uma tesoura. Simples e rápido. Claro que aprender a mexer com o Access não foi tão fácil assim, mas foi importante, porque a partir desse aprendizado eu passei a construir várias outras rotinas minhas que eu precisava todos os meses dentro desse programa, tudo a um clique de distância. Então não tenha medo de evoluir, procure ter ideias que facilite e otimize a sua rotina de trabalho. E antes da gente ir, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quem é esse bonequinho que nos acompanhou no vídeo de hoje? E se você não sabe, me segue lá na rede social de fotos, que na sexta-feira eu vou publicar a resposta. A dica, é claro, tem a ver com ideias. Bom, Planners, por hoje é só. Eu espero que você volte no próximo vídeo, porque aqui é assim. Os vídeos... Tá ok. Eu só queria parar esse vídeo rapidinho para agradecer as pessoas que estão assistindo esse vídeo assim que ele sai, no caminho pro trabalho. Porque assim,
Na semana passada, assim que eu acordei, eu já olhei a quantidade de visualização. E a gente já tinha 40 views. E isso ainda era muito cedo. Quando eu tive a ideia de soltar os vídeos às 5 da manhã, algumas pessoas me falaram: ninguém vai assistir isso essa hora, o pessoal só assiste YouTube de noite. Mas eu tinha um propósito pra isso. E eu bati o pé e falei: não, eu vou soltar os vídeos às 5 horas da manhã. Então é isso, se inscreve no canal, porque faltam só 800 inscritos pra gente chegar nos 1000. E agora pode continuar. Os vídeos saem toda segunda-feira de madrugada para que no caminho do trabalho você já comece a sua semana sendo mais bem informado e faça ela ser mais produtiva. Já separa uns minutinhos para assistir a gente, depois você volta mais e... em té!